Alguns inscritos relataram problema em pedir o desconto no restaurante universitário. A gente conferiu com os responsáveis e disseram que está funcionando assim o desconto, mas quando vocês chegarem lá, tem que apresentar o crachá juntamente com o documento e falar o encontro de pesquisa em História da Universidade Federal de Minas Gerais. E alguns tinham um pessoal dizendo que eles pediram um ticket. A moça falou pra gente que não existe esse ticket. Então, e também queria reforçar que é o restaurante universitário número 1, que é o que fica aqui em cima, perto da Universidade da Faculdade de Educação. Então, e ainda mais fica mais perto também para vocês irem. Então, é só um lembrete para vocês conseguirem o desconto e tal. Então, vou dar início à terceira mesa. Meu nome é André Onofre Limírio Chaves, sou mestrando pelo programa de pós-graduação e membro da comissão organizadora do 7º EFIS. Eu gostaria de agradecer, em especial, a CEMIG pelo apoio financeiro e a Fundeb pela ajuda nas questões burocráticas, e também o pessoal da equipe do auditório do CAD por estar nos proporcionando o evento de qualidade. Muito obrigado, pessoal. E, sobretudo, gostaria de agradecer a meus colegas da comissão. Retornando às atividades do segundo dia do EFIS, apresento a vocês a terceira mesa temática do evento, intitulada História da Arte. A história da arte é encarada pelo senso comum como uma disciplina que se resume no esforço de entender a sucessão dos estilos no tempo, com perguntas: o que é barroco, o que é rococó? Provavelmente, por isso, muitos ficaram atônitos quando souberam que na sua 7ª edição, o EFIS traria em discussão as relações da arte com o campo da história. Esta mesa pretende romper com essas generalizações, ao abrir diálogos necessários para repensarmos os papéis desempenhados pela arte na vida humana e na história. Histórias da arte no plural. A premissa dessa discussão sobre os caminhos da história junto ao mundo da arte foi a necessidade de ressaltar a existência de diversas formas de manifestações artísticas pelo tempo, que não podem continuar sendo interpretadas pelos dogmas de uma historiografia eurocentrista. Desde seu surgimento, o campo da história da arte, tomado por critérios fortemente nacionalistas e civilizatórios, foi um dos mecanismos de dominação cultural do Ocidente. Ela se tornou responsável por classificar e desclassificar expressões estéticas que não se encaixavam nos padrões europeus e acadêmicos de beleza. Ao longo dos séculos, vimos obras de arte não europeias sendo categorizadas como primitivas, tribais, rústicas e outros tantos adjetivos que não representavam sua complexidade e nos impediam de entender o diferente, ou seja, o modo como outras sociedades lidaram com os objetos estéticos. Esses objetos, não compreendidos, foram rapidamente inferiorizados e marginalizados pelo pensamento historiográfico. Exceções ocorreram quando eles foram apropriados por artistas europeus, que buscaram inspiração em máscaras tribais africanas. Nesse caso, o objeto dos outros foi admirado, louvado e colecionado. Eles se tornaram conhecidos não pelos critérios da cultura que os criou, mas pela forma que um Pablo Picasso ou outros pintores do século XX interpretavam a força e a pureza de obras de arte primitivas. Força, pureza, obra de arte, primitivas, tribais. Os conceitos usados para categorizar essas obras dizem mais acerca de quem os usou que sobre os homens que as criaram. Por isso, fica a questão. Precisamos de uma história da arte centrada na Europa, nacionalista e civilizatória, dita às regras sobre como devemos apreciar e estudar outros padrões artísticos? Muitas vezes, quando a arte é compreendida, ela é ignorada, marginalizada. O novo causa espanto, assusta. E rapidamente a arte sofre inúmeras ondas de preconceitos. A arte que não produz questionamento, que se adequa aos moldes do que é considerado belo, que não atrai novidade, renovação, foi o tipo de arte que agradava os chefes dos períodos autoritários. Por outro lado, o diferente, o contestador e denunciador foi muitas das vezes silenciado e taxado como degenerado. Seríamos ingênuos em pensar que, hoje em dia, a arte contemporânea não sofre processos de silenciamentos. Ano passado, vimos a exposição aqui no museu, cartografias da diferença na arte brasileira, ser atacada de várias maneiras. De repente, parecia que todos que tinham acesso à internet eram críticos de arte. Vimos a exposição ser silenciada e cancelada, pois, de acordo com esses críticos,
ela fazia apologia à pedofilia, ao estupro, à zoofilia. Vimos no Museu de Arte Moderna de São Paulo o mesmo ataque. O mesmo se passou com a exposição Faça Você Mesmo, Sua Capela Sistina, do artista Pedro Moraleda, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Até quando as ondas conservadoras irão continuar silenciando nossos artistas, pinturas, esculturas e performances? Qual o papel dos historiadores e dos historiadores da arte em situações como estas? A história da arte, ao longo do tempo, criou um discurso que não respeitava as particularidades de outras culturas. Ela sempre acreditou que existiam padronizações estéticas que deveriam se repetir em todo o mundo. Quando a arte não era feita por eruditos, ela automaticamente ganhava a conotação de popular, e por isso, rústico ou ingênuo. Essa palavra, popular, quando não é bem usada, se torna um artifício de inferiorização. Como é possível pensar em um modo investigativo que não inferioriza a arte dita popular, em contraposição com a arte dita erudita? E quando devemos usar esses conceitos? Também, por que continuamos a reverenciar teorias que não se enquadram em nosso contexto? E por que, sobretudo, precisamos ressuscitar questões passadas e não respondidas? Pergunto, historiador faz história da arte? Respondo, sim, ele faz, e ajuda a romper inferiorizações, conceitos e métodos que não dão conta de responder às suas perguntas sobre o passado. Por isso, e por outras questões que são pertinentes para a relação dos campos da arte e da história, que convido para comprovar a mesa de histórias da arte. Convido a professora Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua, que possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado, e doutorado em História Social pela mesma instituição. É autora do livro Homens de Ferro, os Ferreiros na África Central, no século XIX, e coautora do livro África em Artes. Atua como pesquisadora no Museu Afro-Brasil, onde desenvolveu pesquisa sobre arte africana e arte afro-brasileira. É professora colaboradora da linha de pesquisa Questões de Arte não Europeia do programa de pós-graduação em História da Unicamp. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da África e História da Arte Africana. A professora é responsável pela curadoria da seção de arte africana do Museu de Arte de São Paulo. Gentileza, professora. Convido agora a professora Vanessa Beatriz Bortolucci, que possui graduação em História pela Unicamp, onde também realizou seu mestrado e doutorado. Atualmente é professora no Centro Universitário Assunção e na Universidade São Judas Tadeus e no Museu de Arte Sacra de São Paulo. É autora do livro Arte dos Regimes Totalitários do século XX, Rússia e Alemanha. Tem experiência na área de História da Arte, atuando principalmente na área da cultura do século XX, arte moderna, arte contemporânea, futurismo italiano, arte e política. Por favor, professor. E como forma de dar abertura para conhecermos os trabalhos dos nossos colegas do programa de pós-graduação em História da UFMG, bem como seguindo uma tradição criada pelo EFIS, de ter em nossos debates um discente da casa. Convido à mesa o doutorando Wesley Fernandes Rodrigues, que possui graduação e mestrado em História pela UFMG. Sua pesquisa de doutorado intitula Fragmentos de um Quadro, ou que as migalhas do cotidiano nos contam, prática cultiva no mundo luso-brasileiro, séculos XVIII e XIX, que possui o objetivo de pensar uma nova forma de estudo dos ex-votos pintados nesses séculos. Sendo orientado pelo professor Eduardo França Paiva, Wesley também é membro e um dos coordenadores do NIFA, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Imagem, iniciativa discente da Casa, e é um dos coautores do livro Estudos Interdisciplinares em História da Arte, o borboletear do método. Por favor, Wesley. Boa noite a todos e todas. Eu queria, primeiramente, agradecer demais pelo convite. Eu realmente estou muito impressionada com a organização, com a qualidade desse evento. E já falei para alguns membros e vou falar isso publicamente. Eu confesso que nos últimos meses
ver o Facebook de vocês e divulgando a programação fizeram meus dias muito mais felizes, porque vocês arrasaram. Todo dia eu entrava para ver qual era o próximo meme, qual era a novidade. Então, eu fiquei realmente assim, encantada. Já estou sofrendo que vai acabar isso e eu tenho que procurar uma nova motivação para entrar no Facebook, que anda muito chato. Bom, e queria também parabenizar, né, a organização de ter escolhido trazer um tema que ainda é tão pouco falado, tão pouco divulgado, né, no Brasil, e mesmo diante dos nossos laços históricos com o continente africano, a gente insiste em ainda negligenciar, né, essas produções africanas, né, o que se convencionou chamar arte africana. Então, hoje eu trago uma proposta de reflexão. Eu vou fazer uma leitura, procurar não ser tão enfadonha por conta dos detalhes e para não me perder no tempo, tá bom? Em uma fotografia datada de maio de 1960, encontrada em meio a tantas outras no arquivo do Museu do Dundo, um espaço criado na região nordeste de Angola pela Companhia de Diamantes de Angola, Diamangue, em 1936, o Soba, identificado como Moati Seng, aparece sentado em uma cadeira de espaldar, cujo topo apresenta uma escultura zoomorfa. Na cabeça, ele usa uma tiara trabalhada em miçangas. O chefe está vestindo uma camisa e um blazer, além de uma saia mucambo. No pescoço, ele apresenta um colar Mukala Watimba, com destaque para o grande pingente branco, simbolizando a lua, feito com concha conos encontrada no Oceano Índico. Na sua mão direita, ele segura a mucuba, uma lança cerimonial com uma representação feminina. No seu ombro esquerdo, pende uma alça que sustenta um gládio mukwali, uma das mais importantes insígnias de poder dos chefes de terra Lunda Chokwe, que apesar da sua magnitude, aparece de forma discreta na fotografia. Vocês estão conseguindo visualizar? O cenário da foto é uma aldeia de terra batida, com algumas construções, o que poderia ser a habitação do próprio Soba fotografado. Um único detalhe, porém, foi o suficiente para suspeitar que a fotografia não se tratava de um mero registro de um importante Soba portando suas insígnias de poder. Em Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, Carlos Ginzburg apresenta um método criado pelo italiano Giovanni Morelli, em que ele propunha uma nova forma para a atribuição de quadros antigos, comumente realizada de forma incorreta. O método moreliano defende que para atribuir a autoria de uma obra é preciso não se basear, como se faz, em características mais vistosas, mais facilmente imitáveis dos quadros, e sim examinar os elementos mais negligenciáveis. No caso de pintura, os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos, entre outros. Eram nesses elementos que Morelli reconhecia a individualidade do artista. A análise de Ginzburg, no entanto, não se restringe ao método moreliano. O autor relaciona essa forma de análise também a Sherlock Holmes e a Freud, sendo que esse último deixou registrada a conexão entre o método do italiano e a técnica da psicanálise médica. A leitura de Morelli por Freud culminou na criação pelo psicanalista de um método interpretativo centrado nos resíduos, nos pormenores considerados muitas vezes sem importância e até triviais, que, no entanto, forneciam a chave para acessar os produtos mais elevados do espírito humano. São essas pistas ou sintomas, no caso de Freud, indícios, no caso de Sherlock Holmes, e signos pictóricos, no caso de Morelli, que permitiriam captar uma realidade mais profunda. Se as análises de Carlos Ginzburg forem aplicadas na fotografia do Soba Moati Seng, a pista ou indício aparentemente insignificante que nos levou a suspeitar
que ela não se tratava de um mero registro do Soba com suas insígnias de poder, foi o sorriso esboçado por ele no momento da foto. Essa expressão é raramente encontrada no rosto de chefes africanos, ainda nos dias de hoje, quando fotografados. De fato, nós não estávamos errados em nossa suspeita. Ao reunir uma documentação mais ampla, foi possível traçar o percurso do Soba antes dele ser fotografado naquela ocasião, bem como a trajetória de pelo menos um dos objetos presentes na cena. A cadeira no qual Moati Seng está sentado, com destaque para uma figura zoomorfa no espaldar, é a mesma que foi recolhida e documentada durante a campanha etnográfica ao Tiboco em 1946, uma das muitas expedições de recolha de objetos promovidas pelo Museu do Dundo para enriquecer o seu acervo. Essa cadeira pertenceu ao Soba Kalundjika e foi cedida por ele ao museu, junto com outros objetos, dentre eles uma espreguiçadeira, que logo passaram a ocupar a sala principal do museu. Vejam que é a mesma cadeira que o Moati Seng senta. Pode passar a próxima. E aqui a gente tem o registro, duas fotografias registrando o momento em que ela, antes da entrada no museu, e depois, pode apertar mais uma vez, ela já exposta na sala. A aldeia usada como pano de fundo para a fotografia não era o local onde Moati Seng habitava. Tratava-se de uma aldeia choco e fictícia, construída e reconstruída diversas vezes ao longo do tempo pelo Museu do Dundo e localizada numa área anexa ao seu edifício desde o início da década de 1940. Lá habitavam escultores e dançarinos contratados do museu, com suas respectivas esposas e filhos, mas não aquele chefe. Pode passar. Mais um. Essa é, então, a aldeia, uma fotografia de 1954. Na ocasião em que o registro de Moati Seng foi feito, tendo como cenário a aldeia fictícia, o chefe realizava uma visita ao Museu do Dundo no mês de maio de 1960. Em outras fotografias que registraram o Soba visitando esse espaço, é possível observar que o chefe está com a mesma vestimenta, porém ele usa óculos de sol e também veste uma gravata. Se compararmos a primeira fotografia apresentada com a atual, fica claro que para que aquela fotografia fosse feita, os seus óculos de sol foram retirados, bem como a sua gravata, que foi substituída pelo colar com pingente de concha. A comparação entre as duas fotografias também confirmaram que nenhum daqueles objetos de posse de Moati Seng na aldeia do museu era dele. Eles eram, aliás, pertencentes ao acervo do museu, conforme comprovou a documentação consultada. A análise de outros conjuntos de fotografias de chefes que visitaram o Museu do Dundo revela que desde pelo menos 1949 foi prática frequente documentar os Sobas à maneira tribal, ou seja, naquela que seria a sua forma mais autêntica de chefia, como num passado longínquo e indefinido, idealizado como sem grandes interferências externas ou transformações. Entende-se, portanto, por que naquela fotografia não havia espaço para a gravata e para os óculos de sol do chefe. Os dois objetos simbolizavam modernidade, evidenciando também o contato com o Ocidente. Se o Museu do Dundo levava a sério a prática de documentar os objetos do seu acervo num contexto fictício e imaginado pelo Ocidente como sendo de uma chefia chokwe, o Soba fotografado parecia duvidar e até mesmo colocar em xeque a ideia de poder nele projetada. Quando, no momento da foto, ele esboça um sorriso. Seria esse sorriso... Desculpa. Isso. Seria esse sorriso um sorriso de denúncia? Tal argumento parece fazer sentido
quando observamos que nas outras fotografias que registraram sua visita ao museu, Moati Seng apresenta uma fisionomia bastante séria. Há outro indício que sugere que naquela cena Moati Seng não levava a sério a ideia de poder projetada pelo museu. Trata-se da ausência do lucano, um bracelete com uma estrutura interna de fibras vegetais, envolvido em tendões de animais, que está escondido na foto pela manga do blazer. Conseguem ver o lucano? O uso do lucano teria surgido entre os Bungo, povo que deu origem aos Lunda, posteriormente passando a ser insígnia de poder do Moati Anfa e seus dignatários mais importantes. A utilização do lucano por Moati Seng, isto é, pelo grande chefe dos Chokwe, sugere que essa tradição foi firmada a partir dos intensos contatos travados entre os povos Lunda e Chokwe, que tiveram como consequência o enfraquecimento do poder dos Lunda na região nordeste de Angola, a partir de meados do século XIX. Só fazendo um parênteses, o nome Moati Seng não é um nome próprio, tá? É um título dado ao chefe supremo dos povos Chokwe, que é essa população localizada onde esse museu estava instalado. Na década de 1960, quando a foto foi tirada, o lucano era ainda a insígnia mais importante que identificava o chefe supremo dos Chokwes como Moati Seng. Por saber disso, ele fez questão de exibi-lo não na fotografia encenada, mas no registro feito quando visitava uma das salas do museu. Basta observar que no momento da foto, o Sob eleva o braço, evidenciando o bracelete e evitando que a manga do casaco o escondesse. Se o uso do lucano remete a uma tradição entre os Chokwes desde pelo menos fins do século XIX, por que o Museu do Dundo não fez questão de registrá-lo na fotografia encenada? Nunca saberemos a resposta, mas é possível que o museu estivesse tão interessado em colocar os objetos do seu acervo no que seria o seu contexto original, pertencente naquela altura a um passado mítico, que acabou não dando atenção à mais importante insígnia de poder do Moati Seng, ou seja, daquele que carrega o título de chefe supremo. O enquadramento dos objetos de seu acervo num passado construído e idealizado acabou fazendo com que o museu negligenciasse uma insígnia de poder ainda em uso desde pelo menos o século XIX. O que está por trás dessa possível negligência é a ideia de que o passado é autêntico porque selvagem, tribal, puro e intocado, enquanto o presente é inautêntico porque desenraizado, impuro e aculturado. Naquela altura, portanto, o que era considerado autêntico estava preservado no museu. O que havia fora dele, inclusive o Soba com seu lucano, já era necessariamente inautêntico. A ideia de fotografar chefes, portando objetos do acervo do museu para documentar um passado construído e imaginado, não foi a única ação desse tipo promovida por essa instituição. Conforme já dito anteriormente, o Museu do Dundo mantinha, desde o início da década de 40, um grupo de escultores confinados na sua aldeia fictícia. Esses homens faziam parte de um projeto de salvação da arte indígena, como eles chamavam, colocado em prática para evitar que, com as ações do colonialismo e, portanto, da própria Companhia de Diamantes de Angola, os últimos escultores, ainda ativos na região, deixassem de se interessar por sua arte. Mais do que isso, havia ambição de que esse grupo pudesse recuperar o modo de trabalhar dos escultores do passado. Para isso, os escultores do Museu do Dundo tinham que seguir os padrões estabelecidos pelos funcionários portugueses do museu do que seria uma boa escultura Chokwe. Esses homens tinham que se basear seus trabalhos em determinadas obras do acervo, naquelas consideradas mais antigas e, portanto, mais autênticas. Acreditava-se que essa era uma boa estratégia para reavivar a memória ancestral desses homens no que diz respeito ao modo de esculpir.
Os resultados dos trabalhos desses escultores, obviamente, eram constantemente mal avaliados por não conseguirem ser exatamente iguais às obras selecionadas do acervo do museu. O descontentamento era também expresso por parte dos escultores, que além de não suportarem as imposições do museu, tinham muitos dos seus trabalhos queimados em uma fogueira por terem sido avaliados como inferiores. Novamente, a ideia de um passado autêntico e de um presente inautêntico fez com que os escultores do Museu do Dundo não tivessem a oportunidade de ter os seus trabalhos analisados e apreciados a partir de suas experiências da situação colonial. As mudanças evidenciadas nas esculturas desses homens em relação às obras do acervo do museu eram interpretadas como materialização da decadência e destruição e não como transformações dinâmicas de um modo de vida. A impossibilidade de enxergar tanto Moati Seng com sua gravata e óculos de sol, quanto os escultores como situados num presente compartilhado com os funcionários do Museu do Dundo, aponta de forma clara para uma negação da coetaneidade, em que a localização hierarquicamente distanciada do outro suprime a possibilidade de simultaneidade e contemporaneidade entre os envolvidos. Apesar de esse ser um conceito explorado por Johannes Fabian em sua célebre obra O Tempo e o Outro para pensar a antropologia, ele pode ser usado também na reflexão sobre questões mais amplas e contemporâneas relacionadas à arte africana que pretendo discutir a partir de agora. Me dediquei a essa primeira parte da fala apresentando o exemplo do Museu do Dundo, um espaço constituído num contexto de situação colonial, para tentar demonstrar como muitas das ideias ali colocadas em prática aparecem atualizadas no presente quando lidamos com arte africana. O primeiro ponto a ser destacado diz respeito à maneira como parte dos museus trata as informações sobre as obras de arte africana em seus acervos. Ainda que a documentação indique a data em que a obra foi produzida, as explicações contidas nas legendas a projetará quase sempre no passado indefinido. Apresento como exemplo o exemplo da máscara Muanapu ou Pu, do já citado povo Chokwe. Os registros mais antigos da sua função indicam que ela era usada nas cerimônias ligadas à iniciação masculina, ou seja, durante a passagem dos meninos para a vida adulta. Ao longo do tempo, esse mesmo tipo de máscara passou a ser incluído em outras festividades, sendo a mais recente para fins de entretenimento, como em cerimônias natalinas ou até mesmo em comícios políticos. Apesar das transformações pelas quais a máscara Muanapu passou, de forma geral, os textos e legendas explicativas a projetam de forma exclusiva a sua função considerada mais antiga ou primordial e, portanto, mais autêntica. Dessa forma, não interessa quando a obra foi feita, ela sempre será projetada no passado. A projeção da arte africana no passado pode ser exemplificada pelo célebre caso da máscara Pende, população localizada na República Democrática do Congo. Pertencente ao acervo do Museu Real da África Central em Tervuren, em Bélgica, a máscara foi considerada aquela que Picasso usou como a grande referência para fazer a sua obra, Mademoiselle d'Avignon, de 1907, chegando a ser publicada no catálogo da exposição Primitivism in the 20th Century, realizada no MoMA de Nova York em 1984, ao lado de um detalhe da obra do artista espanhol. A comparação parecia perfeita se não fosse o fato de que aquela máscara havia sido esculpida mais de 40 anos depois de Mademoiselle d'Avignon ter sido concluída. O segundo ponto a ser destacado diz respeito às obras que não foram feitas para serem usadas por suas comunidades e sim para o mercado. Enquanto hoje, máscaras e estatuetas feitas para serem usadas em cultos e cerimônias por comunidades africanas apresentam de forma muito comum a incorporação de tintas industrializadas e outros elementos como plástico, aquelas mesmas obras, quando feitas para o mercado, recebem matérias orgânicas e uma pátina
que forja o seu uso e também a sua antiguidade. Na Europa e nos Estados Unidos, os museus que possuem obras desse tipo em suas coleções geralmente as mantêm escondidas nas suas reservas técnicas. No Brasil, grande parte dos museus que apresentam coleções de arte africana têm em seus acervos obras produzidas para o mercado. Não vejo problema algum nessa constatação, se não fosse o fato de que essas obras são apresentadas exatamente como se elas tivessem sido produzidas e usadas no passado longínquo. Assim, questões contemporâneas relacionadas à circulação desse tipo de obra e as demandas e respostas entre África e Ocidente que envolvem esse tipo de produção poderiam ser exploradas pelos museus, mas são negligenciadas. Recentemente, tive a oportunidade de fazer a curadoria de uma exposição na Galeria de Arte do Instituto de Artes da Unicamp, com obras de uma coleção africana do professor Rogério Cerqueira Leite. Venho acompanhando essa coleção desde que ela foi exposta na Pinacoteca de São Paulo, em 2012, numa mostra cujo título era Gênese e Celebração. Enquanto na Pinacoteca as obras dessa coleção foram apresentadas, associadas ao seu uso e função tida como original para suas comunidades, na exposição da Unicamp tive a oportunidade e a liberdade de fazer uma discussão colocando em xeque justamente algumas das questões apresentadas ao longo dessa minha fala. Assim, selecionei propositalmente obras da coleção consideradas pelos estudiosos como falsas, cópias de obras consagradas de acervos de importantes museus, além de outras obras que colocavam em dúvida se eram antigas ou se haviam sido usadas. Todas elas foram distribuídas na galeria sem qualquer tipo de hierarquia ou separação entre elas. A ideia era justamente confundir o público e mostrar como questões relacionadas ao autêntico e ao inautêntico, ao novo e ao antigo, ao falso e ao... Intitulada Passado e Presente, a África e o Ocidente, na coleção Rogério Cerqueira Leite, a mostra contou com apenas 15 obras, o suficiente para causar as mais diversas reações do público. Assim que chegavam à galeria, e antes de terem contato com os textos da exposição, alguns visitantes estranhavam a presença de parte das obras ali expostas e até questionavam a minha capacidade como curadora e pesquisadora de arte africana. Esse estranhamento se deu principalmente por eles estarem esperando uma exposição de arte africana convencional, onde essas questões não são comumente discutidas. Uma das obras da exposição que causou estranhamento foi uma cabeça, claramente uma versão atualizada da cabeça de Fé, Nigéria, datada entre os séculos XII e XV, pertencente ao acervo do British Museum. Apenas após a leitura dos textos de parede, os visitantes puderam entender que naquela exposição me interessava menos projetar a obra feita no século XX, no passado longínquo das produções das cabeças em Fé, e mais refletir sobre as demandas e respostas entre África e Ocidente que envolvem fazer novas versões dessa obra consagrada. Sem dúvida, essas demandas e respostas estão relacionadas a uma evocação do passado glorioso de Fé, bem como a projeção como obras-primas desse conjunto de cabeças e estatuetas encontradas de forma casual na primeira metade do século XX durante escavações. As obras de Fé ficaram amplamente conhecidas também por confirmarem algo que até então era negado aos africanos, a capacidade de produzir obras realistas. São esses alguns dos motivos, por exemplo, que levaram a cabeça de Fé do acervo do British Museum a ocupar de forma ampla as capas de catálogos e livros. A sua importância para a história da arte africana colaborou, inclusive, para que as fotografias dessa obra a apresentasse de forma monumental, dando a impressão de que ela é muito maior do que os seus 35 centímetros. Enquanto a cabeça de Fé permanece intacta numa vitrine do British Museum, são essas fotografias que chegam ao continente africano e são usadas pelos escultores como modelos no momento de produzir novas peças. O resultado dessa diferença de proporção entre a obra e a fotografia da obra é a produção de novas versões da cabeça de Fé,
incluindo aquela da coleção Rogério Cerqueira Leite, que vocês podem ver aí no vídeo, no PowerPoint, que apresentam quase o dobro do tamanho daquela pertencente ao acervo do Museu Britânico. Se permanecermos focados em projetar obras de arte africana apenas no passado, corremos o risco de perder de vista os múltiplos sentidos e significados que elas ganham ao longo do tempo, tanto para os africanos quanto para os ocidentais. Pensar essas obras de forma mais ampla exige lidar, portanto, com essa complexidade e com a sua contemporaneidade, que envolve sempre negociações. Em muitos casos, algumas respostas para as muitas questões que envolvem analisar a obra de forma mais ampla podem estar indicadas nelas próprias. Tal é o caso da versão da Cabeça de Fé aqui apresentada. Quando observadas de forma minuciosa, essa e outras obras de arte africana podem surpreender por apontarem em sua própria materialidade indícios, pistas ou sinais de como o passado é evocado nelas, mas, sobretudo, de como se dá a construção das redes de relações que envolvem África e Ocidente, suas demandas e respostas. E, finalmente, no Brasil, a diversidade de obras de arte africana existentes nas coleções dos museus e a emergência desse campo ainda em construção deveriam ser aproveitadas para propormos novas contribuições, começando por desatar algumas das amarras herdadas dos museus etnológicos e que ainda são mantidas de diversas formas pelos museus de arte da Europa e dos Estados Unidos. Se esse campo em construção no país optar por seguir, pura e simplesmente, os estudos de arte africana consolidados nessas regiões do globo, ele estará, por certo, fadado ao fracasso. Grande parte das nossas coleções, inclusive, será condenada ao aprisionamento em reservas técnicas ou até mesmo queimada em fogueiras, tal como se fazia com as obras dos escultores do Museu do Dundo. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Foi bem no tempo mesmo, 30 minutos. Agora eu convido a Juliana... Não, Vanessa Bortolucci para falar. André. Boa noite a todos. Olá, a Juliana já fez os agradecimentos de uma maneira tão bonitinha, mas e verdadeira, porque eu faço minhas palavras dela. É a primeira vez que eu venho para Belo Horizonte e é a primeira vez que eu conheço a Federal. Então, a lembrança que eu terei da Federal será de vocês. Então, a responsabilidade que vocês têm aí é uma responsabilidade enorme que vocês cumpriram. E eu tenho sido, desde que eu cheguei, super bem tratada pelos meninos e meninas. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar falando. Eu tenho que tirar meu relógio, porque senão eu fico aqui até, falando para historiadores, o que é sempre um prazer incrível, não é? De voltar para uma universidade, de respirar esse ar acadêmico, esse cafezinho com esse palitinho de madeira que me fez lembrar da minha graduação. Então, assim, eu só tenho lembranças muito boas e eu queria que vocês soubessem que eu realmente estou muito contente de estar aqui. Usualmente eu não faço texto mesmo, eu vou mostrando as imagens. Eu coloquei aqui 3, porque a ideia era trazer um pouco dessa discussão do totalitarismo, que não foi meu mestrado, não foi meu doutorado. Eu trabalhei com outro tema, eu trabalhei com os futuristas na Itália e tal, mas sempre gostei de pesquisar a guerra, que é uma coisa meio estranha de se falar, né? A gente não deveria gostar de estudar a guerra, principalmente a primeira, a segunda, que é aí o trabalho, que eu gosto de trabalhar bastante com cultura de massa
em relação aos conflitos, né, do século XX. E eu estava aqui pensando, né, nessa proposta de fazer uma mesa de histórias da arte, que é muito apropriado que se fale no plural, né? Que eu acho que nós, historiadores, temos que pensar, talvez não numa história da arte, mas uma história da imagem. É isso que me faz, por exemplo, falar hoje para vocês de um nazismo, de um fascismo, e também apresentar um curso sobre história em quadrinhos, que é outra área que eu amo e que eu adoro trabalhar. Então, trabalhar HQ no sentido da política. Eu gosto cada vez mais, estou me considerando uma historiadora da imagem do que uma historiadora da arte. E eu acho que isso é fundamental, né? A gente estava conversando isso com a Juliana, de quão poucos historiadores trabalham com imagem. A imagem ainda continua sendo metodologicamente uma ilustração. Só o historiador da arte acaba trabalhando com ela. Então, acho que esse já é um ponto interessante para a gente refletir, né? Que a imagem é uma fonte e a gente não deve ter nenhum preconceito em relação à fonte. Então, trabalhar com pintura, com escultura, arquitetura, ok, mas pensar no mobiliário, pensar num cartaz, pensar no lambe-lambe, pensar num quadrinho, pensar no cinema, no documentário, no vestuário, porque tudo isso é uma linguagem, vocês sabem muito bem, né? Eu acho que isso está sendo bastante desconstruído e repensado, mas acho que a gente tem algum caminho maior a fazer. Quando eu recebi o convite muito amável de falar sobre arte e totalitarismo, eu trouxe... É lógico que existe uma questão, e aqui eu vou tentar ficar dentro do meu período aí de fala, onde a gente tem um universo que começa a se gestar, né? Isso eu estou pensando em século XX, ok? Em relação àquele tipo de arte que vai ser tida como uma arte benquista pelos governos ditatoriais, né? Uma arte que, consequentemente, se transforma numa arte oficial e, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, uma produção, e aí é até complicado falar em arte, porque essas obras não são vistas pelos governos totalitários como arte, aquela arte que é execrada mesmo, que é deixada de lado, que é vista como degenerada. E, nesse sentido, esse termo degenerado vai ter uma gênese que não é do 20, né? Eu falo que para estudar século 20 tem que estudar século 19, não tem saída, estudar principalmente essa presença danosa da biologia no campo cultural. A biologia não tem culpa de nada, tampouco Darwin, né? Existem interpretações extremamente errôneas em relação a isso, mas toda vez que se aplica uma metodologia da biologia nas ciências humanas, a coisa não dá certo, né? Acaba acontecendo algum problema. E essa ideia de degeneração é uma ideia que já começa já no século XIX. O século XIX vem numa esteira de uma arte muito acadêmica, muito oficial. Então a gente tem, né, falando muito rapidamente para vocês sobre isso, acho que vocês também já conhecem, né, que é o que a gente chama de arte moderna, que vem lá, dependendo do historiador, já se coloca a segunda metade do XVIII como arte moderna, já pega lá o Turner, já pega... o Courbet, por exemplo, né? Se vocês colocam a Origem do Mundo no Facebook de vocês, o Zuckerberg bonitinho lá vai tirar, vai fechar a conta de vocês, porque aquilo ali é um atentado ao pudor, né? Você pode fazer um monte de coisa no Facebook, mas você não pode postar uma obra de arte, porque é uma vagina gigante em close, então isso não pode, né? Agora você pode ser racista, você pode falar mal das pessoas, você pode ser homofóbico, mas você não pode colocar uma foto do Mapplethorpe, você não pode colocar a Origem do Mundo, né? O Jorge Coleman fez uma palestra sobre a Origem do Mundo, o YouTube tirou a palestra dele porque é um atentado violento ao pudor e tal, ou seja, essas idiotices que infelizmente a gente tem que testemunhar em pleno 2018, né? Então essa esteira aí da construção da arte moderna vai ser uma arte que não desce igual abaixo dos totalitarismos. Eu sei que vocês querem ver a imagem, não ficar olhando para o meu belo rostinho, eu sei, então vamos lá. Na verdade, eu trouxe 5 arquivos, porque tem um do nazismo, tem um do fascismo e tal, mas eu vou passar rapidamente, porque, como falam, né, você estuda história da arte, você tem que estudar figurinha. Então, eu trouxe figurinha aí, mas no caso do Mussolini, não especificamente, porque eu vou falar de Itália, eu também trouxe ditadura brasileira. Então, quero mostrar no sentido de que não é somente nazismo, ok? Isso, inclusive, infelizmente, também acontece lá na União Soviética, no comando do Stalin. Então, você tem aí também uma série de políticas persecutórias em relação à arte. Primeiro, a arte não pode ser abstrata, né? Ela não pode ter uma figuração muito pessoal do artista. A arte moderna tem um caráter internacional, então dificilmente ela é usada
para propósitos de ditadura. Então, vocês vão estudar a União Soviética, ainda no período do Lenin, logo no início, a gente tem muita manifestação de vanguarda. A gente tem o Klutzy fazendo fotomontagem, né? A gente tem o Malevich, né, com quadrado preto sobre fundo branco, suprematismo. A gente tem o Lissitsky, quebra os brancos com a cunha vermelha. Então, você ainda tem, embora o próprio Lenin detestasse a arte moderna, mas você tem aí uma questão que não vai ser jamais resolvida, acredito eu, que é o que é uma arte proletária. É aquilo que o Eisenstein tentar fazer no cinema, né, com Outubro, com o Encoraçado Potenguinho. O que é uma arte proletária? Isso vai dar um problema, porque quando o Stalin chega no poder, ele vai falar, olha, a arte proletária é a arte que eu quero, e não vai ser arte moderna. Então essa galera vai ter ou que ir embora, vai ter que se adaptar, ou aí o Malevich volta a ser figurativo, não pode mais fazer abstração, porque a abstração não tem como usar uma abstração para fazer um retrato de um ditador, por exemplo. Então eu peguei aqui o caso do Mussolini, só porque eu ia ficar aqui também com 1 milhão de PowerPoints, que eu adoraria, né? Eu sou uma criança numa loja de doces, então é por isso que esses PowerPoints são PowerPoints que eu uso em aula e uso em outras ocasiões e tal, então em alguns momentos eu estou passando rapidamente, mas para a gente pensar, por exemplo, que é uma cartilha totalitária. Então você tem slogan e palavra de ordem, então vocês estão vendo algumas aí, no caso Mussolini, exaustivamente repetidas, né? Não à toa o Goebbels tem uma frase que é mais ou menos a seguinte, né? Uma mentira contada 1 milhão de vezes a verdade, uma frase muito atual, inclusive, né? Então, quanto mais você falar, quanto mais você inchar as pessoas daqueles slogans que tem que ser curtos, porque a gente tem que memorizá-los, é a mesma lógica que vocês encontram num cartaz de rua, né? Vai parar, vai passando na cidade e vendo um cartaz não pode me obrigar a ficar 30 minutos até entender a mensagem daquele e-mail, eu tenho que pegar aquilo em fração de segundos e tudo mais. Essa questão do clássico e do moderno, isso aqui é totalmente Roma, né? É interessante pensar como o nacionalsocialismo alemão e o fascismo italiano, que vem antes, né? O fascismo é 22, o nazismo é 33, como existe essa questão extremamente romântica da Grécia e de Roma. Não à toa, quando Hitler invade na Segunda Guerra a Grécia, que aliás hoje é 8 de maio, né? Tem gente que comemora o dia 9, mas aqui eu estou falando 8 de maio, ele dá ordens para não bombardear a Grécia, porque aquilo ali para ele era, né, a raiz dessa gênese do povo alemão, do ariano, do espaço vital, ou seja, a gente volta naquela questão da biologia. Então você tem, por exemplo, aqui no caso da Itália, o fácil, que né, vocês vão para o museu lá de São Paulo, o Museu de Ipiranga, tem os fassos, né, as faces, né, que é essa coisa da união. Então você pega a coletividade por aí, né? Eu sozinha sou uma varetinha que vou me partir no meio. Se eu me unir com outras varetas, essa coisa de juntos somos mais fortes, você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Então não à toa você tem o facho de combatimento. A arte política é uma coisa que acontece há muito tempo, né? Tem o Juramento dos Horácios, que é uma pintura belíssima do Davi, que é uma pedagogia em relação à Revolução Francesa, não é? Então, não sei se vocês conhecem a história dessa pintura, conhecem? Não? Estou ferrado, hoje pode tirar o relógio aí, porque... essa pintura é o seguinte, essa é uma história que o Davi está contando, né? A gente está no período neoclássico da arte, vou falar rapidinho mesmo, tá? No qual existe uma rixa entre Roma e a região de Alba Longa, e esse é o momento que o Davi mostra do pai segurando as espadas e os 3 irmãos que estão fazendo a saudação, que não é nazista. Claro que se eu sair agora e fizer isso, eu vou ser linchada, certo? Mas esse é o ave romano, e eles estão fazendo um juramento, que é justamente esse o título da pintura. E a gente tem aí no canto direito um monte de mulherzinhas chorosas e tal, não sei o que, os mimimi e tal. E o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é o seguinte, os Horácios, que são esses moços, eles vão entrar em combate com os Curiáceos. E uma dessas irmãs dos Horácios é noiva de um Curiáceo. Então ela está num grande dilema, né? Que ou eu vou perder meu irmão, ou eu vou perder meu noivo, ou eu vou perder os dois. E a mensagem aí é claríssima, né? Por isso que é uma didática, né, que o Davi está fazendo às vésperas da Revolução Francesa, que é o seguinte, não interessa os seus dramas pessoais, não interessa se você está apaixonado ou não, se você tem algum dilema íntimo, né? Você tem que servir o Estado. O Estado está acima de tudo. É por isso que você tem aquele slogan lá do Mussolini, né? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, porque a única
O único dever que importa é o dever nacional, não é? E aí a gente tem um desenrolar que a pintura não conta, que os Horácios ganham, não é? Eles matam os Curiaços. Quando ela chega chorando porque ela perde o noivo, o irmão fala para ela, ninguém deveria chorar com o inimigo de Roma, e ele mata a irmã. É uma coisa assim bacana, né? Mussolini, que é Benito. Benito era o nome de um sindicalista. Benito era o nome de sindicalista. O Benito Mussolini rompe com o socialismo, porque vai ter o irredentismo na Itália, aquela coisa, Itália entra na guerra. Parte do pessoal diz, não, tem que entrar. Os socialistas dizem, não, isso é uma guerra burguesa, a gente não vai entrar para a guerra burguesa. E ele tem aí a absoluta necessidade, né? Ele defende que a Itália tem que entrar na guerra, por isso que ele é expulso do Partido Socialista, ele vai fundar o Popolo de Itália. E essas coisas, culto à personalidade. O ditador tem que ser visto nadando, esquiando, levantando peso, né? Mostrando sua fortitude. Mussolini, tem fotos de Mussolini engraçadíssimas, né? Ele está numa jaula abrindo a boquinha de um leão filhote, né? É a coisa do Hércules, né? É o mito do Hércules moderno. Ele tem uma foto que ele está esquiando sem camisa, então não somente sem esquiar, como aguenta o frio, né? Ele nada. Olha aqui, a campanha do trigo, essa coisa meio não é? Dos irmãos Graco, de trazer essa sensação de volta, né? E aqui a gente tem toda a memoráblia, né? Cartõezinhos postais, homem do ano da Life, o Hitler também foi. O Hitler foi homem do ano na revista Life em 38. Vincere, que é um filmaço que eu recomendo que vocês assistam, se vocês não viram. Vincere, vinceremo, né? Venceremos. Aí é a galera futurista, né? Eu quando comecei a estudar futurismo, eu estudo aquele futurismo que é chamado de glorioso, ou seja, aquele futurismo pré-Primeira Guerra. Porque depois o Marinetti vai se envolver com o fascismo e tal, e aí os historiadores não estudam mais. Então agora eu estou traduzindo uma série de manifestos e de fontes, porque os historiadores, eu não vou estudar isso porque isso é fascista. Eu quando dava aula dessas coisas, as pessoas achavam que era nazista, né? Branquinha, tá? As coisas confundi, e eu tinha o cabelo loiro ainda, então eu confundi o objeto com o pesquisador, é um problema. Eu sou neta de russos, o meu bisavô foi um dos soldados da guarda czarista, né? Então eu sou russo branco. Ele teve que vir para cá por causa não é? da Revolução Bolchevique e tudo mais. Então, mas existem essas coisas muito engraçadas, né? De que as pessoas acham que eu sou nazista, tal, as coisas bem gozadas mesmo. Credere, obedir e combater, entre as coisas do muro, né? O cinema é a arma mais forte. Não vejam como vocês pensarem no que o Vargas está fazendo com o DIP, com o que o Vargas está fazendo com o rádio, tá? A gente vive numa era de internet, de TVs e tudo mais, mas o móvel que ficava no centro da sala era o rádio, tudo era pelo rádio. O rádio é uma rede social, não é? Essa coisa do meio da mensagem do McLuhan. Isso é fantástico, daí é um negócio que é assombroso, né? Essa coisa do sim, 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 essa repetição de sims e esse rosto do Mussolini que está em tudo. O Mussolini, ao contrário do Hitler, o Hitler vai dizer, não, arte é arte que tem orientação clássica. Mussolini sempre vai ser um cara meio em cima do muro. Então, ao mesmo tempo que ele gosta de bustos à la Roma, à la Grécia, ele gosta também de coisas mais modernas. Então, ele sempre tentou fazer um jogo duplo entre vanguarda e áreas mais conservadoras, no sentido, né? E dessa maneira ele foi controlando todo mundo. Não é? Ele foi, talvez... Mussolini tem sempre razão. Então, se alguém vai dizer que não tem, é melhor pensar duas vezes, né? Santinho de Natal, aqui são os Balila fazendo a letra M, olha que bonitinho. Fotografia, né? Isso é o populismo, mas isso o Heinrich Hoffmann faz com o Hitler também, né? Então ele está em primeiro plano. Veja essa continuidade de passado e de presente, né? Fazer essa nova Roma. Vocês têm isso no YouTube, né? Eu sou do tempo que o YouTube não tinha essas coisas pra gente assistir, nem existia YouTube nos anos 90. Essa coisa dele falar dos discursos sobre como Roma foi importante quando lutou contra Cartago, coisas do tipo. Vocês estão vendo o Arco do Triunfo, e o Arco do Triunfo está na mesma altura da cabeça do Duce. Olha isso.
E aqui as esculturas, né? As esculturas mais clássicas, aí na África, né? Porque a Itália nunca vai elaborar muito bem essa questão de ter perdido para os etíopes, né? As campanhas da Líbia e tudo mais, essa coisa meio faraônica mesmo, né? O cara se colocar a cabeça, e a cabeça identifica. Não à toa, quando Mussolini é pego e ele leva tiros e ele é colocado numa praça pública, ele e a Claretta Petacci de ponta cabeça num posto de gasolina do Milão. Depois que se faz todas aquelas fotos e tal, e vocês encontram isso, eu falo para os seus alunos, não vejam, adivinha o que eles vão fazer, ainda mais que hoje todo mundo tem celular, vai lá ver inclusive as fotos a cores, porque o povo italiano chutou a cabeça dele até desfigurá-lo. Cabe dizer que o túmulo do Mussolini hoje em Predápio é ainda visitadíssimo e todos os dias tem flores fresquinhas lá no túmulo dele, né? Não é um lugar abandonado, não. Isso é um Mussolini de vanguarda, né? Uma escultura do Bertelli que se chama Perfil Contínuo do Duce, e que é uma ideia extremamente apavorante, ou seja, o Duce está em todo lugar, ele é onipresente, ele é onipotente, é uma coisa meio de Deus mesmo. Ela não gira, tá? É que isso é feito de uma maneira que a gente tem essa sensação de circular. E ela tem algo bacana quando a gente a vê assim na fotografia, que transforma tudo em 2D, né? Ela faz uma referência ao clássico também. Então é um moderno, que é um moderno, digamos, cômodo. Primeiro porque eu consigo olhar e reconhecer o rosto de Mussolini. Existiam sabonetes com a cabeça do Mussolini. Então as mulheres podiam tomar banho e passar a cabeça do Mussolini. Sei lá, né? Mas eu li isso no livro e falei, eu não acredito que tinha vinho, mas na hora do sabonete me pegou. Então você tem é uma coisa de fã mesmo, né? Você tem produtos Mussolini, tem uma grife Mussolini, né? A mesma coisa do Minho, lá de ter lancheira, de ter tudo, e tinha tudo no Mussolini, a mesma coisa. E se vocês olharem para essa escultura, vocês vão lembrar que qual que é a ponte com o antigo? Se vocês pensarem em Jano, que é o nome que dá a janeiro, ele olha para frente, ele olha para trás. Então, cuidado, né? O Mussolini tá te vendo, então não está te vendo como está no seu banho também, né? Então, em todos os lugares, essa foto aí, que é algo que, digamos, historicamente deixa as pessoas um pouco mais tranquilas, né? Porque eu sei o que aconteceu com o Mussolini, eu estou vendo o corpo dele aqui, e a gente vê aqui que ele é um corpo comum, né? Não é mais aquele cara fortão que está nadando e tudo mais. Agora, no caso do Hitler, a coisa ficou um pouquinho mais complicada, porque tem todas aquelas histórias, né? Quem não viu a queda e tal. Eu acho que essa exposição da arte degenerada ainda tem um tempo, né? Eu estou falando rápido. Quanto? Entendi 2. Mas, se for 2, eu vou passar na sua feira. Eu vou. F5? Que nasceu em 74, sofre. Eu sei que não parece, mas eu queria mostrar para vocês aqui a mesma lógica em relação ao nazismo, mas eu estou brincando, eu sei que eu tenho que respeitar o horário de vocês, a paciência de vocês, mas eu trouxe aqui a curadoria, digamos assim, essa curadoria perversa que foi a exposição de arte degenerada, especificamente de Munique, porque aí eu passo rapidinho o Brasil para a gente poder encerrar. Aliás, depois os arquivos estão aí à disposição para vocês usarem, quem quiser depois gravar tal, e conhecimento tem que circular, né? Eu não sou dona dos PowerPoints e das imagens, então a gente tem que circular o conhecimento, senão se todas as pessoas que eu estudei tivessem a ideia de que não podem circular o saber, eu não teria feito nada, não teria chegado nada, não é? Então fica à disposição e vocês podem fazer o proveito que vocês quiserem, nem em PDF, tá? Porque a gente fala, eu mando, mas eu mando em PDF, porque senão que vão usar meu nome, não. Se usarem, ótimo, vão divulgar ainda mais o meu trabalho. Certo? Essa exposição, ela rodou o mundo mesmo, então tem uma coisa muito doida. O que vai acontecer na Alemanha? Vai ter um ataque, digamos, em 3 frentes. Uma parte, a partir do momento que o Hitler chega ao poder em 1933, ele vai fazer um pente fino pela Alemanha e também pela Áustria, pela Polônia. A Polônia, inclusive, era considerado, tanto pelo Stalin quanto pelo Hitler, raça inferior. Não à toa eles vão fazer um pacto de não agressão, onde a Polônia vai ser, não é, dividida e tal, enfim. Para recolher toda esta arte dos museus.
maravilhoso. E existe um livro maravilhoso, que é um livro Europa Saqueada, da Lynn Nicholas, que é um trabalho exaustivo, acho que é um dos trabalhos mais lindos que eu já vi, exaustivos mesmo, de investigação sobre esse destino dos tesouros nazistas. Porque a gente fala muito de pintura, de escultura, mas eles fizeram isso com joias, com mobília, com bebida, eles não eram besta, né? Também fizeram isso com champanhe, com vinho, criaram uma adega, eles fizeram isso com sino, eles recolheram todos os sinos das igrejas, né? Provavelmente para derreter, porque eles precisavam de verba. E uma parte dessas obras de arte que eles consideram barrocas, clássicas e tal, fica nos tesouros deles. Então o Goebbels vai ter uma coleção de arte, o Hitler vai ter uma coleção de arte. Até hoje, volta e meia, aparece no jornal, né, uma família reivindicando uma pintura e tal, porque não tem mais como você... É muito mais complicado você fazer esse trabalho de atribuição, aquele filme lá da Dama Dourada. Eu adoro cinema, viu, gente? Por isso que eu fico falando de exemplos de filme. Então, uma parte vai ser vendida num leilão de Lucerna em 39, então vendida muito baratinho. Então, Kandinsky a 2 marcos, Picasso a $10, uma coisa assim. Uma outra parte vai ser queimada no saguão, lá no pátio do Corpo de Bombeiros de Berlim. Eles vão destruir muitas obras. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre essas questões, eu fico pensando numa coisa que é meio romântica, mas que me pega muito enquanto historiador. Tudo que a gente vê hoje é aquilo que sobreviveu. Tudo que a gente vê hoje é o que restou, é o que sobrou, é o que por algum momento, né, por algum motivo, escapou, né? A Unify, que é um dos lugares onde eu dou aula, ela fica perto do Museu Lázaro Segal. E quando eu vejo sempre o Eternos Caminhantes lá, que é uma pintura do Segal que estava nessa exposição, eu fico pensando, caramba, essa tela passou por um monte de coisa. E a arquitetura, então? A arquitetura é um negócio que está mais exposto, né? Uma ferida aberta lá, tá a atmosfera, Então, são edifícios que contam tantas coisas, né? Então, isso me pega bastante. Isso é um negócio que eu sou particularmente sensível. E a terceira via é mostrar aquilo que eles consideravam não arte, ou arte degenerada. Então, a gente tem um itinerário, então vocês têm várias cidades aí, vai de 37 a 41, Hitler fazia questão que a exposição de Berlim fosse de graça, então a entrada da exposição, em Berlim não, de Munique, foi gratuita, as demais foram pagas, foi para a Polônia inclusive. A gente tem aí mais ou menos 112 artistas, esse número de obras variava de cidade para cidade, 600 a 700 obras. Só em Munique 2 milhões de pessoas foram ver a exposição. E existe um catálogo, que foi um livreto impresso na última hora, porque eles não estão tendo cuidado, eles querem jogar num lugar que não é um museu. Porque vocês vão ter muitos tratados escritos na época sobre o templo da arte, né? Porque ao mesmo tempo o nazismo inaugura a grande exposição de arte alemã, que são aquelas esculturas bem no estilo clássico, aqueles nus gregos e tal. Isso é muito forte. Quando a gente fala que uma pessoa tem um corpo escultural, por exemplo, a gente está pensando num tipo de escultura grega, né? A nossa ideia é uma ideia ainda muito clássica, né? Então eu estou falando isso porque a gente vê as coisas muito distantes e elas não são tão distantes aqui, assim, quanto parecem. E por ter uma ideia desse templo da arte, a exposição não foi feita em museus, ela foi feita em galpões, em arquiteturas, em edifícios que estavam meio que ociosos. Esse é um cartazinho, um folder que vinha no meio da exposição da inauguração de arte alemã. Então vocês têm aí esse vermelho é o bolchevique, claro, né? Telas atormentadas, decadência mental. 5 minutos, não, vou te ignorar, não vou dar 5 minutos não. Fantasias mórbidas, insana lavagem cerebral, não, tô brincando. Mas agora eu quero que vocês vejam, eu sei que não é uma apresentação muito colorida, porque essas são as imagens de época, são fotos de época. E eu particularmente gostaria de chamar a atenção de vocês para essa tipografia. Então é um tipo de letra que escapa aquele gótico alemão tradicional. São letras estilhaçadas, assimétricas, esquisitas, como se fossem feitas por alguém que não tivesse uma certa coordenação motora. Eu acho fundamental que quem se interessa por essas questões veja o documentário do Cohen, A Arquitetura da Destruição. Ele é fundamental, ele é o ponto de partida, não tem como. Isso se repete, essa tipografia é muito estranha, não é? E estou falando estranha porque ela é moderna.
E você sabe que esse debate sobre o moderno, sobre o progresso, é algo que não é do Hitler, né? A gente fala, o Hitler fez isso, tal. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Segundo, ele nada mais fez do que utilizar elementos que já estavam muito presentes dentro de um zeitgeist europeu, mundial, arrisco dizer, não é? De que a modernidade é degenerativa. Não é? O moderno, o progresso, essas coisas industriais, máquina, automóvel, não, isso daí é tudo bobagem, né? A humanidade está se encaminhando para um colapso, porque essa coisa do moderno e do progresso, vocês bem sabem, são questões muito difíceis e muito complicadas, né? Que não cabe aqui novamente em Salzburgo, e aí a galera, né, toda ansiosa para ver os doidinhos lá dos modernos. Ela tinha 7 salas, um primeiro andar e um andar térreo. Então aqui eu vou ter, infelizmente, que pular. E as obras são dispostas por temas. Então a sala 1, que é curioso isso, estudar, né, ver por que será que a religião... Eu tenho a ideia, às vezes, de que eles capricharam bastante nas 3 primeiras salas, com um certo medo, talvez, de que o público não tivesse paciência suficiente de ir até o final. Então eles concentram muito dos problemas para eles nas primeiras salas, que é a questão da religião. Então tudo isso é ridicularizado. Então as legendas não são bem feitas, eles não têm preocupação de colocar procedência, autoria correta. A sala 2 são obras de judeus. A exposição só tinha 6 artistas judeus, na verdade, né? O Adler, Katz e o Lazar Segal, Marc Chagall também. A revelação da alma racial judaica, que bem no centro vocês estão vendo o Eternos Caminhantes, que está lá em São Paulo, no Museu Lazar Segal. Esse é um estilo da arquitetura da destruição. São salas diferentes, então a obra do Segal participou de mais de uma cidade, né, expositiva. A sala 3 é a sala talvez a mais agressiva, porque aqui eles fazem uma zoeira e uma ridicularização da arte moderna. Então aí vocês veem, por exemplo, essa parede que é muito à la Kandinsky, mas ele está falando de Dada, não é? Essa escultura do lado esquerdo, que é esse casal, é uma escultura do Kirchner, que foi destruída também. É para confundir mesmo, para causar uma confusão nas pessoas, e as pessoas entenderem que a arte moderna é essa bagunça e que não pode jamais estar dentro do projeto de cultura alemã. Essa coisa de ironizar, né? Leve o Dada a sério, vale a pena, né? Que é uma frase que eles pegam. Vocês também sabem disso, né? Descontextualize uma frase que você tem, né? Um terreno fértil para construir o que vocês desejarem. Essa coisa de, né, fazer essa onda, tal. Todo momento da exposição que tem uma frase ou do Hitler ou do Goebbels é um alinhamento justificado, tudo quadradinho. Ou seja, aquilo que é sério não é ondulante, não tem essa tipografia sem serifa, essa coisa aí muito moderna. Então, estão vendo? Esse texto de parede já é um texto do Goebbels, então ele é organizado de uma maneira diferente. A sala 4, acho que eles já começam a ficar de saco cheio, com preguiça, então não tem tema dominante. As obras que sobraram a gente coloca aí. A sala 5 é a sala do insano a qualquer preço, é que vocês estão vendo o Mondrians, né? Aquela abstração que não interessa o preço, isso daí é obra de gente que não bate bem na cabeça, né? Mesmo os grandes museus chamam isso de arte do povo alemão. Aqui é a decadência literária. A pintura do fundo é uma pintura do Franz Marc. O Marc morre na Primeira Guerra, ele ganha a Cruz de Ferro. Então os oficiais alemães fazem uma pressão para essa obra ser retirada, porque eles vão dizer que o Marc não é um artista degenerado porque ele lutou como soldado na Primeira Guerra. Então vocês veem que coisa interessante, né? Ele sai da questão da arte degenerada. E aqui, né, eles tiveram 4 anos, porque o Hitler vai falar, né, povo da Alemanha, me deem 4 anos e depois vocês nos julguem. E aí é uma espécie de eu te avisei, né, esse pessoal moderno aí teve 4 anos para se readequar. Não fizeram isso, portanto estão sendo expostos dessa maneira vexatória e tal. E a sala 7, que era dos professores de arte, que acabou sendo fechada e tal, ou seja, ela não ficou aberta para o público. Eu sei que eu tenho que terminar essa vista do térreo. Aqui é o catálogo, vocês encontram ele na internet em facsímile. Então as frases são divertidíssimas, né? Pintura judaica, isso vale bastante. E só para finalizar, é o tempo do miojo, certo? Acho que não vão me convidar nunca mais para falar. Eu estou no F5, muito bem.
A ditadura tem umas coisas muito fantásticas, né? Acho que tem dois caras assim que são fundamentais, né? Não são os únicos, mas eu penso muito no Cildo Meirelles e penso no Arthur Barril, esse boicote à Bienal, tá? Porque as bienais eram bienais oficiais, então tem muitos artistas que vão se recusar a participar, mas eu gosto muito de duas. As Trouxas Ensanguentadas, né, do Barril, então você fica naquela dúvida, o que é isso? Né? Na verdade eram trapos enrolados com sebo, osso e cartilagem de boi que ensanguentavam, mas aí é essa brincadeira que vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer, né? Da tortura mesmo. O livro de carne também. E as inserções de circuitos ideológicos do Cildo Meirelles, que é fantástico, né? Tanto na garrafa de Coca-Cola para ensinar a fazer um coquetel Molotov, ou eleições diretas, quem matou Herzog, por exemplo, Yankees Go Home. Então, uma arte que é uma micropolítica, que é uma micro-subversão. E eu acho que a subversão ela funciona muito bem quando ela acontece nas entrelinhas, quando ela se permeia, quando ela se disfarça, né? Porque eu acho que ela só consegue ser realmente libertária quando ela está no nível intermediário. Aí eu estou me colocando, ok? E esse autorretrato, que eu acho que é uma obra incrível do Carlos Ilho. Acho que terminei cravado. Muito obrigada por terem me dado essa oportunidade de falar sobre coisas que eu gosto tanto. Obrigada mesmo, gente. Desculpem. Gente, boa noite a todos e a todas. Também queria fazer um agradecimento especial à comissão que me chamou para participar dessa banca e me proporcionou um espaço para eu discutir a minha pesquisa, que está em andamento ainda, apesar de um pouco atrasada. Mas ainda estou finalizando a minha tese. E diante de duas temáticas tão interessantes, né, eu fiquei muito lisonjeado de participar dessa mesa. E também feliz porque, como eu já participei de várias formas do EFIS, né, já participei apresentando comunicação, organizando o evento, fico muito feliz de estar participando também de uma maneira diferente, que é compor uma mesa de história da arte e com temáticas tão interessantes. Bom, eu vou falar um pouco da minha pesquisa antes, porque provavelmente muita gente ainda não conhece a minha temática, para depois eu partir para a minha fala aqui. Eu trabalhei no mestrado com a prática votiva nas Minas, em Minas, do século XVIII e XIX, e no doutorado eu estou trabalhando numa perspectiva comparada com o espaço lúdico brasileiro. Eu decidi focar nessa fala em Minas para facilitar o debate, mas eu vou voltar a fazer comparações com Portugal, porque, obviamente, essa prática ela veio de lá, foi trazida por colonos portugueses e se desenvolveu aqui. Então, essas correlações entre Brasil e Portugal, elas são necessárias para a análise que eu faço da prática votiva de maneira geral. O que é a prática votiva? A prática votiva, ela nada mais é que ela envolve, na verdade, várias fases. Eu vou passar um slide aqui que define mais ou menos o que seria o ex-voto, porque o ex-voto seria a minha principal fonte documental para analisar a prática votiva. O ex-voto, de maneira geral, ele é esses objetos que os fiéis pagam para agradecer uma promessa, de maneira simples. O ex-voto cristão pictórico, que é a minha principal fonte documental, é isso, são essas tábuas votivas de pequenas dimensões, que é ofertada a Cristo, a Virgem ou a um santo, a Virgem Maria ou a um santo. Então, a minha principal fonte para analisar a prática votiva são os ex-votos. Mas os ex-votos, tem um exemplo aqui, não é o único momento da prática votiva. Obviamente, envolve a promessa, envolve a convicção desse objeto e depois o pagamento disso, que é colocar esses votos num santuário, numa igreja, etc. Então, são vários momentos. Então, meu objeto, na verdade, não é exatamente história da arte, é história religiosa. Obviamente que eu faço
há uma proximidade quando eu vou trabalhar a produção desses esvotos com as teorias de história da arte em geral. Mas o objeto de pesquisa é história religiosa, eu trabalho com história religiosa. E aí, quando me chamaram para fazer essa mesa e perguntaram sobre o que eu trabalho, sempre vem à mente que isso é uma arte popular. Sempre. E eu falei, bom, eu pensei que eu tinha me livrado disso na dissertação, porque eu trabalhei com isso na dissertação, discuti a bibliografia que discutiu a prática votiva e abandonei o conceito de cultura popular. Só que ainda assim, parte da bibliografia que trabalha os esvotos ainda insiste em trabalhar sobre esse objeto a partir do conceito, ou dos conceitos de cultura popular, de popular. Então eu resolvi, nessa fala, definir o que se entende por popular, ou 3 acepções básicas sobre popular, e como os esvotos foram trabalhados a partir disso, e como eu trabalho com isso. Então o popular, o conceito de popular, em relação à prática votiva, ele se dá em 3 níveis. Então há 3 considerações que envolvem a prática votiva relacionada ao conceito. Uma, que é considerar os esvotos como uma prática de grupos populares, de grupos subalternos, do povo, né, da multidão em geral. Isso é muito compreensível porque os esvotos se tornam objeto da história exatamente num período em que a multidão, o povo, entra no discurso historiográfico. Que é no final na década de 60, década de 70, com os trabalhos clássicos que vão utilizar o conceito de cultura popular, com Mikhail Bakhtin, com a Nathan Zemon Davis, depois com o Ginsburg, enfim, com toda uma bibliografia que trabalha o conceito de cultura popular, vai influenciar os autores que trabalham com prática votiva e utilizam esse conceito. Principalmente porque essa era uma prática produzida por grupos anônimos, em geral. Então, obviamente, o conceito utilizado revela um período que esse objeto se torna importante para o estudo, para a historiografia. Isso se manteve na análise da prática votiva, até recentemente. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse objeto, eu também parti do conceito de cultura popular. Então, essa primeira definição que define os esvotos como uma prática relacionada aos grupos populares, obviamente que é um conceito dicotômico. Então, se há um grupo popular, há uma elite. Então, essa prática não seria produzida por elites, pelas elites das populações que utilizavam essa prática, e sim por grupos subalternos, etc. Essa é uma primeira definição. Uma segunda, que tem a ver com a produção do esvoto, é perceber o esvoto, a qualidade dele, como a qualidade de fatura dele, de produção, uma fatura popular, não é? Então, não seria produzido por artistas com qualidades técnicas, grandes qualidades técnicas, por artistas desconhecidos, que não estavam envolvidos em outras produções artísticas mais elaboradas, não é? Então, não se via artistas como Aleijadinho, por exemplo, aqui nas Minas, fazendo esvoto, Manuel da Costa Taíde, Manuel Brito de Jesus, etc. Só que, na verdade, há. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então, essa é a segunda acepção, que é a ver com a qualidade da produção e com os pintores, que é trabalhar os esvotos a partir de uma arte popular. E a terceira e última, tem a ver com a religiosidade. Também é visto essa religiosidade como resistência a um discurso ortodoxo, a uma religião ortodoxa ou preceitos ortodoxos, como se a igreja não incentivasse essa prática, fosse uma prática popular e não tinha a ver com os preceitos religiosos ou com uma religiosidade pós-Trento ou tridentina, por mais problemática que essa definição de religiosidade tridentina seja. Então, eu vou pedir licença agora para ler meu texto. Eu vou, ao longo do texto, tentar mostrar como os esvotos foram trabalhados a partir dessas 3 definições e como a minha pesquisa hoje em dia se afasta um pouco disso. É claro que tem uma outra leitura, não é
uma leitura certa, ou mais certa, ou menos certa. É uma leitura a partir do corpus documental que eu levanto e principalmente das correlações que eu faço com a prática evocativa realizada em Portugal. Então, eu vou começar falando, por exemplo, que um importante historiador das mentalidades, como Michel Bovelli, já dizia inicialmente que os ex-votos surgiram exatamente nesse período em que o povo entra no discurso historiográfico. Então, é a partir desse momento que se dá atenção aos ex-votos. E é exatamente um orientando dele, o Bernard Cousin, que vai fazer uma obra muito grande sobre os ex-votos da Provence, na França, e também trabalhando com essa questão do popular. Sobre os ex-votos mineiros, especificamente, há a importante dissertação de mestrado defendida aqui na UFMG, em 2001, do Jean Luiz Neves de Abreu, intitulado Imaginário do Milagre e a Religiosidade Popular. Então ele também trabalha com esse discurso, com esse conceito de cultura popular, muito influenciado por autores como Ginsburg, como Peter Burke, enfim. Então, de forma implícita, ele coloca o problema da origem social para a prática votiva. Ela teria surgido a partir de uma cultura que se desenvolvera dentro das camadas sociais populares e, portanto, faria parte de uma religiosidade popular. O autor afirma que os ex-votos estão dentro de um conjunto de práticas onde os fiéis os produziam com intuitos divergentes do que era pregado pela igreja, ou seja, o popular é apreendido pelo autor como uma cultura produzida por grupos que se apropriavam de determinadas práticas, reelaboravam-nas, dando novos significados às mesmas. Nesse estudo, o autor concebe a prática votiva como resistência de determinada religiosidade popular frente à ortodoxia encampada pela igreja, entendida como cultura dominante, que enfatizava a salvação da alma ao largo de preocupações com o corpo. Obviamente que a gente não descarta o conceito de popular. É possível você falar, essa fatura é uma fatura popular, não é? De um ex-voto. Então a gente não abandona totalmente esse conceito. Há faturas, há práticas em ex-votos que valorizam a idolatria, que é algo que a igreja realmente combatia. Então é possível falar, mas não é, a gente evita generalizar esse conceito, utilizar esse conceito de forma generalizada para analisar o conjunto das obras e a prática votiva em geral. Como eu disse, então não descartamos, no caso dos ex-votos, que se possa fazer uma análise que parte do conceito de cultura popular. Contudo, se aquela é entendida como uma cultura produzida pelos grupos comuns, é importante a priori que se estabeleça, no caso das Minas ou do Brasil, quem são esses grupos, qual a sua posição e dada estrutura social. Para que se possa falar de circularidade, portanto, conceber a cultura de forma dicotômica, é relevante que se evidencie quem são as pessoas da chamada cultura popular e o seu reverso. No caso das Minas, quem fazia parte da chamada cultura popular? A população negra, branca, pobre, escravos, forros e olivos. O que queremos ressaltar é a importância de se definir com clareza quem são os grupos que fazem parte da cultura popular quando se utiliza esse conceito. Pois falar de popular não significa, em termos de formação social e de práticas e discursos culturais, a mesma coisa nos diferentes espaços e objetos de análise. Desde a entrada do povo no discurso histórico de forma substancial, a partir do final da década de 50, os estudos sobre estes grupos diversificaram as abordagens e ampliaram as fontes documentais que possibilitam a análise de homens e mulheres que, na maior parte do caso, permaneceram anônimos. Apesar de certa indefinição inicial acerca de quem eram as pessoas pertencentes à multidão, suas análises nos demonstram que ela poderia variar de acordo com o enfoque dado e com a prática e o discurso estudado. Por exemplo, a multidão discutida por Georges Rodet em A Multidão na História é o que ele chama de multidão agressiva, na medida em que seu interesse recai sobre as atividades políticas desse grupo, como greves, motins, rebeliões, insurreições e revoluções. Como ressaltamos, o povo foi também estudado por meio dos ex-votos pictóricos, e parte dos estudos efetivados analisou a cultura popular como um antagonismo entre popular e erudito. Parte desses trabalhos, a partir de um enfoque que busca nas práticas dos populares uma não passividade frente aos acontecimentos históricos, reconheceram na prática votiva cotidiana, muitas vezes não exclusiva de tais grupos, um discurso de resistência. Daí a relevância de se determinar de que povo exatamente se está falando. Feitas essas considerações, eu vou dizer mais ou menos como eu trabalho os ex-votos. Primeiro que a análise documental dos ex-votos diz
claramente que esses votos não eram exclusivas de nenhum grupo social. Antes, o contrário. A gente vê, não era exatamente popular. No começo do século XVIII, né, que a gente analisando Minas Gerais, a gente vai ver que eram grupos que a gente considera populares, como os escravos ou os negros, entre aspas, aparecem muito pouco nos votos. Eles vão ficando mais recorrentes a partir do século XIX e na segunda metade. Então, antes, esses grupos não apareciam tanto, não é? Apesar de aparecerem, mas aí, em comparação com o restante, era muito pouco ainda. O que aparece muito, e isso é importante, porque em outras fontes pictóricas aparece pouco, são as mulheres. Elas aparecem muito nos ex-votos e é uma importante fonte imagética para o estudo das mulheres nesse período, porque são talvez as primeiras registros imagéticos das mulheres nesse período no Brasil colônia, talvez sejam os ex-votos, ou pelo menos nas Minas. Então é importante a gente dizer que inicialmente a gente nem encontrava o povo nesses ex-votos. Esse é uma exceção, que é um ex-voto de um escravo. Só que a gente tem que tomar cuidado com os ex-votos de escravo, porque em alguns casos a gente visivelmente percebe pela legenda que esses ex-votos eram feitos pelos senhores, não pelos escravos. Porque às vezes é dito isso, outras vezes não, como nesse caso, não é dito. Mas é muito comum que seja feito pelo senhor, claro, seu escravo está doente e é interessante para ele que ele melhore e então faz uma promessa para que ele possa melhorar. Esse caso não dá para saber, apesar de dizer de quem é o senhor desse escravo, né? Que é o João, escravo de Maria Helena. Esses são os primeiros ex-votos do século XVIII, de 1722. Aqui a gente tem um outro ex-voto de um padre, não é isso, para mostrar a diversidade das pessoas que recorriam a esse tipo de prática religiosa. Tem um padre, não é? Essa é uma pintura de 1725. Aqui a gente tem um capitão, o ex-voto do capitão Francisco, já de 1779. Só que uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que os ex-votos eram uma forma de pagamento da promessa. Existiam vários outros. Então, o que a gente pode falar é que, em relação aos ex-votos pictóricos, nesse período, não é comum que escravos, forros, negros fizessem esse tipo de quadro. Mas é possível que eles recorressem a outro tipo de ex-voto. Porque o ex-voto podia ser qualquer coisa, né? Podia ser uma escultura de uma parte do corpo, como hoje ainda tem, que sofreu alguma doença e que curou. Então a pessoa também já existia isso, né? Desde a Idade Média, desde a Antiguidade, na verdade. Essas esculturas anatômicas, podia ser qualquer coisa, podia ser podia ser inclusive uma prática, um esboço simbólico, um pagamento de uma tipo, né? Você vai prometer deixar de fazer alguma coisa, não é? Ou fazer uma festa anual, como tem isso também, um registro de um padre que resolve fazer uma festa para Santo Antônio em Recife até o fim da vida, e mesmo depois de morto, ele tenta garantir, né, estava morrendo, ele tenta garantir que essa festa seja realizada mesmo depois da sua morte. Isso também poderia ser um ex-voto. E aqui a gente tem um ex-voto do Padre Antônio Vieira, porque é um livro, né, um impresso dele, e ele diz exatamente que esse livro, em cumprimento de um voto feito e repetido em grandes perigos de vida, de que foi imensa, possui imensa benignidade e poderosíssima intercessão, sempre sai o livro. Então é um ex-voto a Nossa Senhora do Padre Antônio Vieira. Então o ex-voto podia ser tudo, não é? Apesar de focar nos ex-votos pintados, a gente tem que chamar a atenção que poderia ser qualquer tipo de objeto ou ação. Então, para resumir essa parte do ex-voto como uma prática compartilhada e não exclusiva de um grupo social, a gente tem que
tinha que chamar a atenção que a similitude entre os esvotos pictóricos esconde por trás de uma aparente unidade a diversidade social dos grupos que compartilhavam a religiosidade. É possível determinar este aspecto, pois em vários esvotos fez-se questão de identificar o cargo, a patente ou a ocupação do fiel. Além disso, a prática votiva compreendia uma diversidade de objetos que permitiam ao fiel agradecer a mercê recebida. Agora eu vou partir para a questão mais relacionada à produção do esvoto e esse conceito de arte popular, não é? Um dos primeiros aspectos que se deve apontar acerca da produção de esvotos que se trata de pinturas, na sua maioria anônimas. Dessa forma, são poucas as informações sobre quem eram os pintores que confeccionavam esses objetos nos séculos abordados, o que obriga o estudioso dessa temática a partir dos próprios esvotos para se conjecturar hipóteses sobre seus artífices. À vista disso, sobre a qualidade da fatura dos esvotos pintados, é preciso ressaltar que ela variou bastante. É possível indicar tábuas votivas de pintores identificados e conhecidos, ainda que minoritários, e outras que expressam reduzida capacidade técnica de artistas desconhecidos. Sublinha-se esse aspecto para assinalar a complexidade em discutir a produção de esvotos no período analisado. Parte dos trabalhos que discutiram o processo de feitura dos esvotos caracterizam a qualidade estética desses pintores como popular, apartando esses pintores do restante da produção artística ensejada nos respectivos espaços considerados. Só que a gente tem esvotos de pintores famosos. Esse aqui é um esvoto de um pintor português, Domingos Antônio Sequeira, que pintou retratos da família real portuguesa, não é? E pintou 3 esvotos. Eu tenho notícias que ele pintou 3 esvotos, 2 por problemas de parto da sua mulher, teve dificuldades no parto e ele fez 2, só que eu não consegui esses fotos dele, desses esvotos. E tem esse esvoto que é feito para um amigo dele que sofre um acidente no navio em 1808 e ele confecciona esse esvoto em 1809. No Brasil a gente tem esse esvoto que é pintado. Inicialmente, eu acho que ele é esboçado pelo Auguste Marie Tonnet, depois terminado pelo seu sobrinho, acho que é sobrinho dele, o Félix Emile Tonnet, que é um acidente que aconteceu a cavalo com o Dom Pedro I, não é? Que indo para a Igreja da Glória, que sofre um acidente, e depois Dona Amélia, acho que Dona Amélia, se não era Leopoldina não, Dona Amélia resolve fazer esse esvoto. Então tem uma inscrição em latim, não é? Dizendo sobre o acidente e quem pintou e o período. Só que, além desses esvotos, claro, são de pintores com uma grande importância no período, no século XIX, e conhecidos, com uma produção artística conhecida, etc., a gente tem outros esvotos de boa qualidade e que, como sempre se tratou essa pintura como, em geral, se tratou essa pintura como popular, não buscou relacionar esses esvotos com as outras produções artísticas produzidas. Só que tem alguns esvotos que foi possível, né? Essa atribuição foi feita pelo IFAM, por exemplo, que atribuiu esse esvoto e o seguinte a Manuel Brito de Jesus. Manuel Brito de Jesus é um pintor, riscador, pintou forros na região de Tiradentes, da Vila de São José. Achei que eu ia falar rápido, pouco, e estou me estendendo aqui. Então tem esse esvoto atribuído a ele, esses 2 esvotos, na verdade não são só 2, se eu não me engano, são quase 5 esvotos atribuídos ao Manuel Brito de Jesus, não é? E a gente tem um outro esvoto que é atribuído ao Venâncio José de Espírito Santo, que também trabalhou na região de São João del Rei, também pintou forros, e que essa atribuição ela é feita, o primeiro trabalho que eu encontrei falando que esse esvoto é dele, foi do poeta Aloísio de Azevedo, que visitou essa região no começo do século XX e disseram para ele que esse esvoto era desse pintor. O importante é dizer que é possível que outros pintores tenham realizado esvotos, pintores conhecidos, né, por nós, e que também tenham utilizado, feito esvotos
nesse período. Não é impossível, como a gente já percebeu que há essas atribuições e esse caso. Então tem outros esvotos de qualidades até melhores do que essa, qualidades técnicas, que a gente poderia talvez fazer um esforço, que é um esforço grande, claro, de relacionar as pinturas conhecidas, os pintores conhecidos, com os esvotos que a gente tem. Não é? Uma outra maneira da gente descobrir um pouco sobre esses esvotos é comparar esses esvotos. Não é? Eu consegui, obviamente para Portugal é muito mais fácil, porque a quantidade de esvotos de Portugal é muito grande, é milhares de esvotos, então eu consegui lá identificar uma mesma mão em vários esvotos. Aqui é menos esvotos, né? Minas é tem a maior concentração de esvotos pintados no Brasil, mas mesmo assim é possível identificar que há uma mesma mão em alguns esvotos. Na minha dissertação eu já tinha apontado para esse caso, já é do século XIX, já é de um pintor com uma capacidade técnica mais reduzida, mas é possível perceber vários esvotos, identifiquei 7 ou 8 esvotos em que é possível perceber uma mesma mão, ou seja, um mesmo pintor. Isso nos ajuda a afirmar o quê? Que tinham pintores que realizavam esse tipo de pintura de maneira recorrente e por um período muito grande, porque esses esvotos eles são datados num período de 30 anos. Então é possível que esse pintor atuou por um longo tempo fazendo esse tipo de pintura. Por último, eu quero só, para finalizar, trabalhar essa questão da religiosidade popular, que aí é uma outra que é mais complicada de trabalhar, porque hoje a gente tende a ver essa prática como prática de grupos populares, não é, de maneira geral. Só que aí a gente, analisando a documentação, e aí foi importante fazer uma varredura nas constituições sinodais do espaço luso brasileiro, para perceber porque a gente tem que pensar que esses esvotos, gente, estavam dentro das igrejas, na maior parte, não tinha uma sala reservada. Isso foi sendo construído ao longo do tempo. Mas inicialmente, desde a Idade Média, esses esvotos estão dentro das igrejas, nos altares. Isso é importante, a gente tem que perceber que essas igrejas desse período não eram limpinhas, não eram cleans. Elas havia uma quantidade muito grande desses esvotos espalhados, ou na sacristia, ou no altar. E eu tenho esvotos dizendo que o indivíduo colocou o esvoto no altar do santo. Então esses esvotos não estavam escondidos. Então se eles estavam nas igrejas e capelas, eles também estavam sujeitos aos preceitos que a igreja determinava para a representação sacra. Então esses esvotos, pelo menos os que sobreviveram para a gente, estavam aos olhos desses, principalmente dos bispos, das visitas que deveriam ser feitas, né, para analisar a decência e o decoro das imagens que estavam no templo, e os esvotos, e esse é o meu esforço na tese, é dizer que elas também estavam sujeitas a esses preceitos religiosos. E a igreja vai se preocupar muito a partir de Trento com a decência, com a representação dos santos, etc. Com a idolatria dessas imagens. Então é possível analisar esses esvotos a partir dessa retórica imagética que a igreja estabelece pós-Trento, que vai influenciar as constituições sinodais, né, dos bispados, e a nossa constituição aqui no Brasil colônia, constituições da Bahia, do arcebispado da Bahia. E aí eu percebi que esses esvotos eles já estavam sendo analisados, estavam aos olhos da igreja desde o 16. Porque o Carlos Borromeu, que é um importante teórico, que escreve um tratado sobre como se deveria, um tratado sobre arquitetura, sobre como se deveria organizar todo um templo religioso, de acordo com os preceitos de Trento, né, em relação à imagem, ao decoro, etc. Ele já cita no século XVI os esvotos. Ele já fala que os esvotos poderiam estar lá de acordo com a tradição, mas que deveriam estar de acordo com os preceitos, não é? E as constituições vão também trabalhar essa questão, não é? Eu encontro no século XVIII também uma Constituição de Braga falando dos esvotos, que devia ser cuidado, porque alguns esvotos estavam mal feitos, etc. Então, só para frisar que os esvotos, a igreja não condenava a prática votiva.
Não era uma resistência popular. Pelo contrário, ela incentivava. Porque está relacionado a dois aspectos importantes que a Igreja Pós-Trento vai reforçar, que é o culto aos santos e a representação sagrada. Então, os ex-votos, eles, no período analisado, é óbvio que depois, no 19, e aí é onde eu termino o meu marco temporal, vai ser questionado. Já no período de ultramontanismo, do questionamento dessas práticas exageradamente devocionais, etc. Mas ainda em grande parte do 18 e 19, ela incentiva esse tipo de prática. Não é? A retórica, e aí é necessário se discutir exatamente o que se entende por religiosidade tridentina, pós-Trento. Eu me aproximo da concepção de que a igreja, e não é todo mundo que trabalha aí nessa noção, de que a igreja pós-Trento ela valoriza muito as práticas devocionais. Isso não é visto, por exemplo, para quem trabalha com a prática votiva. Porque percebe a igreja, a religiosidade ou os preceitos pós-Trento como contrários a isso, a esse tipo de prática que eu não consegui observar. Então, gente, só para concluir, esse é um ex-voto português que fala exatamente que foi colocado um ex-voto no altar, isso em 1886. Então, o ex-voto ele foi colocado no altar do Santíssimo Sacramento. Então, não foi numa área separada, etc. Foi dentro da nave. Então, só para concluir, a proposta adotada por nós se deve, em certa medida, ao abandono do conceito de cultura popular que atravessa grande parte dos estudos sobre a prática votiva. Nosso projeto propõe rediscutir a importância das orientações tridentinas no movimento de evangelização da Europa e de suas possessões coloniais a partir da prática votiva. Assim, interessa-nos inicialmente as tabuletas votivas, na medida em que elas se constituem em registro que demonstram a crença no milagre, portanto, na intercessão de toda a pleite santoral, de Nossa Senhora e do próprio Cristo nos momentos cotidianos de aflição individual dos fiéis, ou seja, na crença na doutrina da comunhão dos santos. Dessa maneira, a análise que efetuamos a partir da consideração do corpus documental utilizado compreende essa prática religiosa como sendo compartilhada por diferentes grupos sociais ao longo dos séculos considerados. Do ponto de vista da produção dos ex-votos pintados, foi possível identificar diferentes pintores com qualidades técnicas distintas. Por último, consideramos que a prática votiva fez parte de uma retórica de evangelização da Igreja que prezava pelas representações imagéticas e pelo culto santoral. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Wesley, pela fala. Muito obrigado também, Vanessa, pela fala, e Juliana. Pessoal, antes da abertura para as perguntas, só queria avisar que hoje também tem sorteio de livros e precisa aguardar um pouquinho. Então, alguém tem uma pergunta para os professores?